noite, irmãos. Graça e paz. Alegria estarmos juntos novamente para podermos juntos estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um assunto bem gostoso, bem interessante, que é a oração. Eu queria convidar você a fechar seus olhos e nós vamos orar e pedir sabedoria para Jesus. Supremo Jesus, Pai Todo-Poderoso, soberano absoluto, todo-poderoso, Deus que tem todo o poder, Deus que retém todo o poder, Senhor do Universo, nós pedimos sabedoria ao Senhor, meu Pai, para estudar a Tua Palavra neste momento, Pai, para contemplar, Deus, a Tua grandeza nas Escrituras, nos dê sabedoria, ilumina os nossos corações, ilumina os meus irmãos, amigos, Pai, que estão, Pai, agora nos assistindo, ouvindo, cultuando conosco, nos dê sabedoria para compreender acerca da Tua soberania, Deus, e nos dê então sabedoria para viver essa soberania no dia a dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, a oração é um assunto interessante que tem, nesses últimos dias, envolvido nossas percepções, né? E eu queria pensar na oração exatamente nessa dimensão de sermos a raça eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, que tem o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos estudar hoje, então, a oração. E eu queria começar com um texto que é bem interessante, que fala de oração e fala da oração no sentido mais particular que pode existir. Mateus capítulo 6, quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, Jesus conversa com eles e diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta do teu quarto, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A primeira coisa que nós aprendemos da oração é que ela é algo muito secreto. A oração que Jesus gosta que os seus filhos façam é algo secreto. É algo de você entrar no quarto, você ter a convicção daquele que está no quarto com você e você contar para ele. Ele gosta de recompensar aqueles que confiam nele, né? Então, o primeiro aspecto da oração é esse, né? Jesus gosta de recompensar aqueles que o conhecem e confiam nele. E quem é Jesus? Quem é esse Jesus que manda que entremos nos nossos quartos, né, para ouvir as nossas orações e nos recompensar? Quem é Jesus? Esse Jesus, ele está revelado nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse com 3 atributos maravilhosos que nos fazem pensar acerca do seu poder, da sua presença e da sua sabedoria. Ele é onipresente, ele está conosco, ele é onisciente, ele escreveu história e ele é onipotente, ele é o único que tem poder de fazer tudo acontecer segundo a sua boa vontade, segundo o seu bom governo, segundo a sua soberania absoluta. Eu queria estudar com vocês e queria pensar um pouquinho em algumas coisas. Olha só o que nós vamos pensar. Todos nós somos seres incompletos, né? Nós não somos completos no sentido nosso, o nosso indivíduo, ele é carente de algo. Todos nós somos seres incompletos e totalmente ineficientes na busca para nós mesmos de uma vida plena, uma vida cheia de amor, uma vida alegre, cheia de paz e de ânimo. Então, para suprir esse vazio e a necessidade de salvação, que dê direcionamento à nossa vida espiritual e que, consequentemente, estabilize todas as demais áreas da nossa vida, nós precisamos de um socorro externo. Nós precisamos de ajuda do lado de fora. Ajuda do lado de fora porque dentro de nós não tem nada para nos suprir acerca do amor, da alegria, da paz e do ânimo. Nós não temos isso. Nós precisamos disso vindo de alguém. E isso vem do Senhor Jesus Cristo. Isso é implantado no nosso coração através do sacrifício de Jesus Cristo. Não existe nada dentro do coração humano que traga essa convicção de bem-estar, de paz, de segurança, de amor, de alegria, de plenitude. Davi, ele afirma no Salmo 62, descrevendo essa dependência que existe dentro do coração humano. Ele vai dizer assim, olha, somente em Deus, ó minha alma, sede dos pensamentos e das realizações, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, estrutura, base e alicerce.
Só Ele é a minha salvação. Ele é o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e também o meu refúgio. Nós vamos aprendendo, irmãos, que nós temos dependência profunda do sagrado, nós temos dependência profunda do eterno, nós estamos no transitório, atravessando o transitório com dependência do eterno. O transitório não tem uma resposta nele, uma resposta em si mesmo. A resposta para o nosso coração vem da eternidade. E nós dependemos da eternidade. O assunto é oração, tá bom? A gente está fazendo essa introdução para mostrar essa dependência que nós, da transitoriedade, temos da eternidade, para que entendamos o projeto de Deus para nós na transitoriedade, ok? Nessa fragilidade, nessa incapacidade humana, Deus, o Senhor, tomou a iniciativa de se revelar, de se manifestar. Foi Ele quem quis se identificar conosco, a fim de nos resgatar e também nos levar para seu convívio. No convívio dele há plenitude, amor, alegria, paz, ânimo. E a gente pode, o Salmo 16, quando ele fala que o Senhor é o nosso grande tesouro, nosso único tesouro, nosso único bem, ele diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Nele, na tua presença, na plenitude, na presença de Jesus, há plenitude de alegria. Na mão direita dele, na sua destra, existem delícias. E não são delícias transitórias, são delícias perpétuas, são delícias eternas, né? O sentido da vida não está aqui na vida. O sentido da vida está em Cristo. E a gente entra na vida, a gente caça sentido para a vida, a gente caça amor, alegria, paz e ânimo, e a gente não encontra nessa vida. O amor, a alegria, a paz, o ânimo não está aqui, nas coisas que nós vemos aqui. O amor, a alegria, a paz e o ânimo estão no Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos dele, nós temos carência dele, na presença dele a gente consegue enxergar os caminhos de vida, na presença dele a gente descobre a plenitude de alegria. Na mão dele existem delícias que não são delícias transitórias, são delícias perpétuas. Olha o que Calvino vai dizer. Calvino diz assim: o Senhor se apresenta a nós liberalmente em seu Filho, através de Jesus, oferecendo-nos por meio dele, através de Jesus, toda a felicidade. Em lugar do nosso infortúnio, toda a felicidade no lugar do nosso infortúnio. Toda a abundância no lugar da nossa pobreza, nos desvendando nele todos os seus tesouros e riquezas celestiais. Essa afirmação de João Calvino nas Institutas, quando ele fala de oração. Tudo o que eu preciso para entender a plenitude, ser feliz e experimentar coisas que são excelentes, que vão me trazer uma alegria que não está fundamentada em alegrias humanas, que vai me trazer um amor que não está fundamentado no amor humano, que vai me trazer uma paz que não está fundamentada na paz humana, que vai me trazer um ânimo que não está fundamentado nas coisas que eu vejo, está concentrado em Jesus Cristo. Olha que interessante, né? E aí a gente vai caminhando e vai entendendo, então, onde que a oração vai nos carregar? Por que o Senhor fez tudo isso? Por que o caminho para o descanso espiritual que traz saúde para cada detalhe das nossas vidas precisa incontestavelmente passar pelo reconhecimento da salvação em Jesus Cristo? Por que Jesus fez assim? Por que a gente só entende a plenitude, a alegria e a paz através de Jesus Cristo? E a resposta é mais ou menos assim, olha, simplesmente para que a nossa fé, a nossa convicção, nossa adoração, nossa satisfação, nossa gratidão, nossa oração, nossa ação e a nossa adoração sejam fundamentadas somente em quem? Em Jesus. Em Jesus. Por isso que antes da gente falar de oração propriamente dito, precisamos entender que a oração só pode ter sentido real quando o entendimento desta graça, deste amor, dessa liberalidade de Jesus em se achegar a nós, a sua imanência, ela é profunda, perfeita e oferecida para nós na cruz do Calvário, compreendida através da convicção daquilo que está escrito de Gênesis a Apocalipse. Oração tem relação também com convicção sobre a ação amorosa de Jesus na cruz do Calvário. O que eu oro?
Parece que a oração ela está relacionada a duas coisas importantes, né? A justificação ali na cruz e a santificação como gratidão por aquilo que foi feito na cruz. A justificação me leva a ter gratidão no coração e a santificação me leva a clamar para que eu possa me parecer com os projetos de Deus diariamente. Mas isso tudo somente em Jesus, né? A Mariana tem uma participação, só vou ler mais uma partezinha aqui do texto que diz assim, ó, por isso que antes de falarmos de oração, propriamente precisamos entender que a oração só faz sentido quando existe o entendimento da graça, do amor, da liberalidade de Jesus. Então, fala sobre a sua imanência. Aí Calvino vai dizer assim, olha, vê-se então que a fé nos ensina que todo bem que nos é necessário e que em nós mesmos não existe, está concentrado em Jesus, em Deus, no seu Filho Jesus, nosso Senhor, em que o Senhor constituiu toda a plenitude das suas bênçãos e da sua liberalidade. Temos participação, Mariana? A Cosma colocou Cosma. que a oração nos leva ao encontro com Deus. E a Marissa colocou, hoje uma pessoa me disse que um famoso está depressivo. E outra pessoa disse, como ele pode estar depressivo tendo todo o dinheiro que tem, uma mulher maravilhosa, um filho lindo? Falei que não adianta nada, falta o mais importante, Cristo. Jesus é a base do amor, Jesus é a base da alegria, Jesus é a base da paz, o ânimo vem de Jesus, né? A oração, ela é a resposta que nós damos à justificação e o clamor que nós temos pela santificação, caminhando pela glorificação e na expansão da proclamação do Evangelho do Reino de Deus. É interessante que a oração ela está ligada, né, à gratidão por aquilo que Jesus fez, ela está ligada ao clamor pela santificação, ela está ligada a entendermos os dois mandamentos do Senhor, amá-lo acima de todas as coisas e nos relacionarmos, né, essa verticalidade, né, do amor de Deus, essa alegria dessa comunhão com o Senhor, nos leva então para a horizontalidade da graça em termos de amarmos os nossos irmãos e amarmos as pessoas que estão próximas da gente, contando para eles que o mundo tem um Salvador, contando para o mundo que existe Jesus, o Senhor de toda a história, né? Isso é muito importante, extremamente fundamental, para que nos sintamos amados, alegres, em paz, e possamos então proclamar as virtudes de Cristo, né? Se a gente prestar bem atenção, é a segurança da salvação que nos conduz a uma vida também segura de oração. Se eu tenho convicção da justificação, isso me dá gratidão, e gratidão é transportada para o trono de Deus através de oração. É a partir do entendimento da graça, do presente do amor de Jesus na cruz, que vamos até Ele, que é a fonte transbordante da qual todos nós precisamos, podemos beber, buscando através da vida de intimidade na sua palavra e também na oração, uma vez que Ele mesmo se deixou achar. Aí uma perguntinha para a nossa meditação. Depois da convicção, da graça, o que mais poderíamos pedir para Jesus em oração? Já parou para pensar nisso? Depois de tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, o que está faltando para a gente? O que a gente pede em oração depois de toda a ação soberana de Jesus na cruz do Calvário? O que está faltando? O que nós oramos? O que nós suplicamos ao Senhor? O que nós clamamos? O que nós falamos com Ele? Né? O que nós transportamos para Ele? Se Ele já nos justificou ali na cruz do Calvário, se Ele requer a nossa santificação, se a gente está caminhando aqui contando para as pessoas sobre as virtudes de Cristo, qual seria então o teor da nossa oração? E é sobre isso que a gente vai pensar, né? Sobre os fundamentos da oração. No que a nossa oração deve estar fundamentada? No que as orações dos homens e mulheres da Bíblia estavam fundamentadas, né? A gente faz uma cópia, a gente faz uma colinha, a gente vai fazer uma colinha da oração do povo da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. A gente vai olhar para aquilo que Jesus nos ordena a orar, para a gente aprender então o que seria uma oração bíblica, uma oração que glorifica, uma oração que é grata pela justificação, uma oração que luta pela santificação, uma oração que nos leva a nos relacionarmos com as pessoas
para que possamos proclamar para essas pessoas aquilo que a Marissa disse. O mundo não tem esperança, o mundo não tem amor, o mundo não tem alegria, o mundo não tem paz, o mundo não tem ânimo, mas os cristãos, aqueles que foram salvos na cruz do Calvário, têm. Participação, Mariana? A Vivi de Conceição colocou: vamos ao maior desafio, orar. Pai, seja feita a tua vontade. Vamos chegar não falta aí. nada. Pai, seja feita a sua vontade, não falta nada. Né? Nós vamos chegar aí. Né? Nós vamos chegar aí. Muitas vezes nós nos preocupamos com a vida de oração, mas nos esquecemos de que a nossa vida de oração depende da nossa vida de devoção diária no conhecimento da palavra escrita de Deus, a qual controla e enriquece as nossas ações, a nossa oração, a nossa adoração em todos os sentidos. Pensa como que alguém pode ter uma vida de oração se ela não tem uma vida de devoção? Qual é o teor de uma oração sem o conhecimento daquilo que já é a realidade bíblica da ação de Deus? O que nós oramos se nós não temos conhecimento da vontade de Deus, se nós não temos conhecimento da realização histórica de Jesus na cruz do Calvário? O que nós oramos? O que nós oramos quando nós não entendemos ainda que tudo o que precisávamos foi feito na cruz do Calvário? Estamos em aprendizado, irmãos. E a oração, ela também é um treinamento para o nosso caráter, onde nós olhamos para aquilo que foi feito e aprendemos a entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Começamos a entender que aquele que não poupou o seu próprio filho, que entregou o seu próprio filho, tem todo um planejamento histórico para nós. Por que oramos? O que devemos orar, irmãos? Orar, o que está escrito nas Escrituras, é um grande desafio. No entanto, quando olhamos para a vida de homens como Neemias, como Davi, como Daniel, daí iremos perceber que suas orações estavam carregadas de verdade histórica acerca do Deus soberano. Nós lidamos com Deus que tem 3 atributos básicos que a gente repete constantemente aqui. Ele é onipotente, ele é o dono do poder, ele é onisciente, ele é o dono da história, escreveu a história, e ele é onipresente, ele está presente com os seus filhos, ele está presente com a sua igreja. Então, o que nós temos orado? Dizer assim: Senhor, seja poderoso sobre a história. Ele já é. Senhor, muda a história? Não, ele é imutável, ele já escreveu a história. Senhor, o Senhor está comigo? Sim, ele está comigo. O que o Senhor está fazendo? O Senhor está me amadurecendo na história. Como a gente entende na oração do Pai Nosso, como foi citado pela nossa irmã Viviane, seja feita a sua vontade. Me faz amadurecer com a sua vontade sendo realizado na história. Deus está no comando da história. E isso é muito importante na nossa oração. Deus está presente comigo, me amadurecendo, não me castigando, porque na cruz os meus castigos foram levados, mas me amadurecendo, me transformando, tirando a minha meninice espiritual e me amadurecendo através da santificação. Com gratidão pela justificação, orando por maturidade através da santificação. E partindo e caminhando para casa. Né? Homens como Neemias, como Davi, como Daniel, foram treinados e são a base para o nosso aprendizado de oração. Esses homens não simplesmente expunham suas vontades, ansiedades e temores através da oração, mas eles relembravam as grandezas históricas de Deus, e era nessa recordação da grandeza histórica do Senhor que o coração deles encontrava descanso. O coração encontrava descanso por entender que o Deus da história, que o Deus Todo-Poderoso é grande, maravilhoso, gigante, majestoso, imperador único do universo, Deus que não tem concorrência. Esse Deus que escreveu a história nos colocou na história, para que possamos olhar para Ele, glorificar Seu nome e viver com muita confiança no dia a dia. Ok, irmãos? Na história da igreja, existia uma situação chamada Lectio Divina, onde os monges tinham o hábito de fazer uma leitura das Escrituras, e depois que eles faziam a leitura das Escrituras, eles ficavam meditando naquilo que eles tinham lido, e eles faziam então uma oração. A oração deles era uma percepção, né, daquilo que eles tinham acabado de ler. Olha que interessante. Uma lectio divina. E se a gente olhar os salmos, né, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 149, 150, a gente vai descobrir que esses homens de Deus da história, dos salmos, dos 150 salmos, eles estavam contemplando o Deus soberano e traduzindo em oração
falando e narrando sobre o Deus soberano da história deles. Você pega o Salmo 139, por exemplo, você encontra o Deus imutável, o Deus da história, o Deus soberano, o todo-poderoso, o onipotente, o onisciente e o onipresente Senhor. Participação, Mariana. Alessandra Abreu colocou adoração ao Deus Santo. Quem? Alessandra Abreu. Alessandra Abreu, lá do Rio de Janeiro, Catedral. Bem-vindo. Adoração ao Deus Santo, oração de adoração e ações de graças. O presbítero Osias colocou o Espírito Santo que sonda a nossa oração. E a Cosma colocou agradecemos por tudo que ele nos deu, vida eterna. Isso. A Alessandra Cássia colocou Alessandra de Cássia. Olá, Alessandra de Conceição. tempo de devoção, quanto é importante. A Vivi de Conceição colocou impossível orarmos se não conhecemos a palavra. Precisamos conhecer Cristo para orarmos sempre segundo sua vontade e nunca para alimentar nossos egos. E só conheceremos a sua vontade se conhecermos a sua palavra. E o presbítero Rodrigo colocou a oração é parte da nossa intimidade com Jesus. Quando oramos, falamos e ele nos ouve. Quando lemos a palavra, ele fala conosco. É uma via de duas mãos. Não adianta somente orar, se não ouvimos o Senhor através da sua palavra. Muito bom. Na Lectio Divina, que a gente acabou de citar, a gente lê a Bíblia e a gente ora. Para pensar, você pode ler um capítulo da Bíblia, depois você para e pensa assim, o que isso quer dizer? Olha, isso quer dizer que o Senhor tem poder para fazer isso. Aí você fecha os olhos e diz, Senhor, que tem poder para fazer isso. Eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te bendigo pela tua grandeza, pela tua soberania, pela tua majestade. Olha que bonito. A gente vai começar... Já tentou anotar suas orações? Pegar um caderno, ler, por exemplo, hoje eu vou ler o Salmo 1, aí você lê o Salmo 1. Acabou de ler, aí você fica lembrando dele, aí você ora e diz, Senhor, muito obrigado porque os teus filhos são bem-aventurados, ó Deus, por não ouvir conselho de ímpios, não se deter na roda não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, porque queremos ter o nosso prazer na tua lei e na tua lei meditar de dia e de noite. Olha que lindo! A gente fazer a nossa Lectio Divina, a gente começar a escrever também orações, os bons cânticos, os salmos maravilhosos foram escritos em cima de Lectio Divina, contemplação daquilo que é o Senhor. O Senhor é grande, maravilhoso, sábio, santo e etc. E a gente glorifica o nome dele por ele ser assim, porque ele abriu os nossos corações para essa compreensão. Da mesma forma, as nossas orações precisam estar enraizadas no conhecimento sobre Jesus. Foi aquilo que o Rodrigo disse, o qual nos levará a um nível de intimidade cada vez mais profundo. O Senhor abriu os nossos corações, abriu o aprendizado para a gente ter intimidade com a palavra escrita dele. Quando a gente abre a palavra escrita de Deus, a gente está lendo a carta de amor que Jesus Cristo escreveu para mim, para Edivaldo, escreveu para você também. Então, deixa eu ver o que o meu amor, o amor da minha vida, escreveu para mim. Todo dia o Senhor tem uma mensagem de amor para a gente. A gente pode abrir as Escrituras e ser alimentado com essa mensagem de amor e responder e corresponder a esse amor através da oração. Olha que lindo, irmãos. A oração é a gratidão, a oração é o reconhecimento daquilo que foi feito por mim, justificação na cruz do Calvário, e é o exercício de clamar por santificação, clamar por transformação interna minha, para que a compreensão da graça me leve a uma vida nova, uma nova vida. A oração tem essa relação. A relação de dizer obrigado pela cruz, me dê sabedoria para não pecar contra o Senhor, para te glorificar, me dê sabedoria para te pregar, me dê sabedoria para te viver e levar a verdade do Evangelho para as pessoas que estão perto de mim. Com amor, com a certeza do amor, com muita alegria, com muita paz e com muito ânimo, irmãos. Olha que coisa boa, né? Um dinamarquês, Kierkegaard, ele diz assim, alguém orava pensando a princípio que a oração era falar. A gente é tagarela, né, irmãos? A gente acha que se a gente orar meia hora sem parar, Deus vai ficar super feliz com a gente, né? Alguém orava pensando a princípio que a oração era falar, mas foi se calando mais e mais até que afinal percebeu que a oração
é ouvir. É essa intimidade que precisamos desejar na nossa vida de oração. Senhor, me ensina a te ouvir. Olha que interessante, um teólogo dinamarquês ensinando para a gente que a gente entra na presença de Deus falando igual um papagaio de pirata. Tagarela, falando, e às vezes falando. Mas, irmãos, vou perguntar uma coisa para vocês. Pense, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente, irmãos, que sabe tudo e que tem tanto para ensinar para a gente. Embora Ele goste muito de ouvir as nossas vozes, a conversar com Ele, a desabafar com Ele, Ele tem muita coisa para nos ensinar. A gente deveria contemplar esse Deus, dizer, Senhor, me ensina a meditar, me ensina a contemplar, me ensina a te admirar, me ensina a te adorar, me ensina a te olhar, a vislumbrar, a contemplar a tua grandeza, a tua soberania. Essa intimidade que a gente precisa desejar na nossa vida de oração, Senhor, me faz te contemplar. Participação, Mariana. O Helder colocou: na oração, eu abro meu coração para Jesus, lendo e meditando na sua palavra. Jesus abre seu coração para mim. Não. É isso mesmo? Na oração, eu abro meu coração para Jesus, lendo e meditando na sua palavra. Jesus abre seu coração para mim. Uhum. O Helder colocou. Tá. O Isaac: Isaac. a minha oração é pura em sua essência, quando eu conheço mais a palavra de Deus. Isso. Quando não conheço, ela é vazia. O presbítero Rodrigo colocou: os puritanos ingleses tinham o hábito de orar os salmos. Liam a palavra, entendiam e assim oravam. Lectio divina. A Cosma colocou: pôr em prática é o mais importante. O Alcino colocou: Paulo diz em Romanos 8:26 que somos fracos e não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Quando entendo isso, o que preciso hoje é só exaltar e bendizer o nome de Deus, pois Ele conhece o que eu preciso e atende de acordo com a vontade soberana dele. Muito bem. A gente está diante de um Deus que escreveu a nossa história. A gente está diante de um Deus que é o único poderoso da história. A gente está diante de um Deus que anda conosco, Emmanuel, que habita no nosso coração. A oração, ela deveria aquietar a nossa alma. Olha que a gente pode pensar, né? A oração aquieta a alma e nos conduz a uma visão profunda do ser de Deus. Olha o que o Senhor fala para a gente: aquietai-vos. Para de falar um pouquinho, para de se mexer com desespero, com angústia. Aquietai-vos e toma consciência que eu sou Deus. Eu sou exaltado sobre a terra, sou exaltado sobre as nações. Eu sou o dono da terra, sou o dono das nações. Ao Senhor pertence a terra e todos os seus moradores. O Senhor é dono de tudo. Isso deveria aquietar a nossa alma e a nossa oração deveria ser oração de adoração, de contemplação, de comunicação, sim, com o Deus soberano, com o Pai que nos ama, o Pai que tem projeto santo, que deve aquietar o nosso coração. Alguns aspectos são importantes e devem ser observados por uma oração amadurecida. 4 aspectos importantes. E eu queria pensar nesses 4 aspectos, transformando eles em gratidão por 2 aspectos da graça, né? Adoração e gratidão têm relação profunda com a justificação, né? O Deus Todo-Poderoso me amou e me tornou justo. Então eu adoro porque Ele é todo-poderoso e eu sou grato porque Ele me tornou justo. A súplica e a confissão têm relação com a santificação. Na súplica eu clamo ao Senhor e peço a Ele que me ajude a ser aquilo que Ele deseja que eu seja. E na confissão eu conto para Ele que eu não estou conseguindo. Olha que coisa interessante, né? Tudo relacionado com justificação e santificação, né? Para eu conseguir ser aquilo que eu não consigo ser sem Ele. Na adoração, eu agradeço ao Senhor porque Ele é muito grande. Aí eu falo dos atributos dele. Na gratidão, eu agradeço Ele porque mesmo sendo grande, Ele condescendeu, Ele desceu, Ele morreu na cruz. Então, eu sou grato pelo que Ele fez por mim. Na súplica, eu falo para Ele: Senhor, me ajuda, em nome de Jesus, a ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Santificação, irmãos. E na confissão, eu conto para Ele às vezes que eu não estou conseguindo ser aquilo que Ele queria que eu fosse. Mas na convicção de que Ele não vai deixar de ser meu Pai.
na convicção de que Ele não vai deixar de investir em mim, na convicção de que eu posso melhorar a cada dia. Participação, Mariana? Cosma colocou. É Cosma. Quando lemos a palavra de Deus e colocamos em prática, nós automaticamente entendemos o que Deus quer de nós. Muito bem. E a Alessandra de Conceição: tenho pedido a Deus sabedoria em meio a tudo isso que vem acontecendo. Sabedoria para administrar o desespero dos meus clientes por dinheiro. Confesso que tem dias que eu choro muito, me colocam por juízo em meio a seus desesperos. Tenho buscado do céu confiança, fé e sabedoria. E quanto é importante essa parte de que oração é ouvir. Tenho pedido a Deus discernimento para entender a vontade dele. Muito bem, Alessandra, muito bem, Cosma, né? Adoração. Por que nós adoramos o Senhor? Adoramos ao Senhor porque Ele abriu os nossos olhos para entender que Ele é soberano. Ele é o Senhor, Ele é o dono da história, Ele é o Criador. Ele é aquele que nos libertou, aquele que nos fez, aquele que tem um projeto para as nossas vidas. A Trindade revelada em Jesus, seus atributos, obras, a ação mediadora de Cristo, o consolo do Espírito. Por isso precisamos estar em constante aprendizado acerca deste assunto, né? Quem é o Senhor? Se a gente sabe quem o Senhor é, e esse sentimento envolve o nosso coração, a gente transforma isso em adoração. Ele é santo, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus conselheiro, é o príncipe da paz, Ele é tudo que nós precisamos. O Senhor Jesus é muito grande. Quando nós contemplamos a soberania de Deus, isso nos dá sabedoria para que possamos adorá-lo com gratidão e servi-lo, expandindo a pregação do Evangelho no dia a dia. É muito lindo isso tudo. O Senhor, a grandeza dele, produz sabedoria para eu ser grato, satisfeito, adorador e proclamador das suas virtudes. Isso é adoração. Mas também nós temos o outro assunto, a gratidão. Gratidão é estilo de vida de quem já foi alcançado pela graça, de quem já foi justificado. No entanto, estamos mais acostumados com a lista de pedidos do que com a gratidão. Quando a gente vai para uma reunião de adoração e a gente fala assim, quem tem pedido de oração? Todo mundo levanta a mão, eu tenho um monte de pedido de oração. Aí se a gente perguntar, quem é que tem uma lista de gratidão aí? A gente vai encontrar 1, 2, 1,5, dizendo assim, eu queria agradecer. Aí a gente tem uma dificuldade de dar nome para aquilo que gera gratidão, porque a gente esqueceu de contemplar o Senhor em gratidão. Gratidão por aquilo que foi feito na cruz do Calvário é a base da nossa gratidão. Aquilo que foi feito na cruz do Calvário é a base da nossa gratidão. Olha só, parece que o agradecimento precisa de uma situação especial. Quem quer agradecer ao Senhor? Mas agradecer por quê? Agradecer pela cruz, irmãos. Agradecer pela salvação. Parece que o agradecimento precisa de uma situação especial. No entanto, os salmos expressam agradecimento em todo o tempo. E a gratidão está muito relacionada com a adoração. Já parou para pensar, irmãos, que a gente precisa desenvolver a gratidão? Que gratidão é estilo de vida? E quem não é grato vive reclamando, vive triste, angustiado, murmurando, reclamando por todos os cantos. Quem não tem motivo de gratidão não entendeu ainda o que é o cristianismo. E a gente precisa desenvolver a gratidão para a gente orar com convicção, em adoração e gratidão por aquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário. Esse Deus grandioso que nós adoramos, ele veio na terra, morrer na cruz do Calvário para nos dar gratidão. A gente vive bem quando a gente tem ações de graça. Quando Paulo começa a falar disso aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18 e 21, ele orienta a fugir de uma vida impura, enchendo-se agora com o Espírito Santo, mostrando uma vida que com um ponto elevado se revela em gratidão por tudo aquilo que foi feito pelo Senhor na cruz do Calvário. A gratidão não se revela somente em termos de bênçãos físicas, né? De ter alguma coisa, de ter uma casa, de ter bens, de ter pessoas, mas se demonstra claramente nas Escrituras por levar-nos à gratidão. Por quê? Porque os nossos pecados foram perdoados por Jesus Cristo. O Salmo 116, versículo 12, ele diz assim, o que eu darei ao Senhor pelos benefícios dele para comigo? Aí a resposta é, eu entenderei e viverei aquilo que foi feito por mim. O que eu dou ao Senhor por todos os seus benefícios na cruz do Calvário para comigo?
Compreensão, irmãos. O que eu dou ao Senhor por todos os seus benefícios? O que o Senhor requer de nós? Compreensão da sua grandeza, compreensão da sua soberania. Gratidão, irmãos. Gratidão. O Deus Todo-Poderoso me amou numa cruz. O que eu faço com isso? Você, não fez mais que obrigação? Não. Gratidão, meu irmão. Desenvolvimento do amor. Ele me amou. Desenvolvimento de alegria. A alegria que eu preciso foi dada para mim na cruz do Calvário. A paz que eu preciso foi me dada ali na cruz do Calvário. O ânimo que eu preciso para glorificar o nome de Deus, para amar Jesus, para amar a palavra, para amar a igreja, para amar os meus irmãos e amar a proclamação para o próximo, cuidar do próximo, foi dada para mim, por mim, na cruz do Calvário. Não tem outra base. A gratidão não é uma relação de troca dos benefícios aqui da terra. A gratidão tem relação com aquilo que foi feito na cruz. Quando a gente for dizer obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, por ter perdoado os meus pecados. Obrigado, Senhor, por ter me dado a graça. Obrigado por me amar, obrigado pela alegria, obrigado pela paz, obrigado pelo ânimo. Enche a minha mente dessa convicção de gratidão. Me dá atitudes que dignifiquem aquilo que foi feito por mim na cruz do Calvário, que sejam boas obras. Me dá fé. Quanto mais eu estiver lendo a Bíblia, aumenta a minha fé. Me dá mansidão, Senhor, que eu seja manso com os meus irmãos, que eu seja manso com o Senhor para entender o teu governo na história, mesmo quando o Senhor manda uma pandemia, para sacudir o povo, para sacudir a igreja, para fazer um sacode mundial, para que o povo que não tem Jesus olhe para Jesus e aqueles que não estão levando Jesus a sério passem a levar Jesus a sério. É um sacode, é um bom sacode. É um bom sacode para a humanidade entender o que eu vou fazer com os benefícios de Deus. Começar a olhar para o Senhor, começar a olhar para a família, começar a olhar para Jesus, olhar para a palavra, ter mais prazer na igreja, ter prazer no convívio com os irmãos, ter prazer na proclamação do Evangelho. Aí vem mais um sentimento, né? Agora vem também a súplica. Deus já sabe de tudo? Sabe. Ele fez cada detalhe, cada situação de nossa vida. Então, por que eu oro? Para que orar se Deus já sabe de tudo? A gente ora, irmão, simplesmente para o desenvolvimento da intimidade, o desenvolvimento da amizade, da comunhão e também do interesse pela vida de outras pessoas. De vez em quando algumas pessoas dizem para a gente assim, por favor, me ajudem em oração. A oração que a gente faz, ela não vai mudar os planos imutáveis do Senhor, mas ela vai nos disponibilizar para nos colocarmos à disposição de pessoas que precisam da nossa participação, da nossa ação, do nosso amor, da nossa alegria, da nossa paz, do nosso ânimo, do nosso sal, da nossa luz, do nosso perfume na vida delas. Então, se alguém pedir para você, ore por mim, você diz para ela assim, vou orar sim, mas eu quero conversar com você. Eu quero te dar uma Bíblia de presente. Eu quero ir lá na tua casa. Eu quero participar da sua existência. Até que essa pessoa entenda o que você entende, quem é Jesus. A súplica, ela tem esse desenvolvimento de intimidade, de amizade, de comunhão e de interesse também pela vida das outras pessoas. Nós suplicamos para que o Senhor nos ensine a viver para a glória do nome dEle. A súplica não muda a ação imutável de Deus. Isso é um atributo de Deus. Deus não muda nos seus planejamentos, mas ela nos conduz a um estado de conformidade com a vontade soberana de Jesus. Por isso que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Participação, Mariana? Elda colocou. Apesar de não termos nenhum merecimento, gosto de saber para onde vai as orações dos filhos de Deus. Apocalipse 8:3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Presbítero Rodrigo colocou. Conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Sejamos gratos, o maior presente que poderíamos receber, já recebemos. A vida eterna. Agora, só a graça nos basta. João da Rosa colocou. Agradecer a cada instante pela misericórdia que o Senhor tem por nós. Pastor Mário colocou. Temos mais do que merecemos, a graça de Deus. A graça de Deus é suficiente em nossa vida. E o Elder colocou.
Como diz o nosso irmão Rodrigo, a oração muda o nosso coração. Aí eu leio a Bíblia e começo a entender a vontade dele com gratidão. Muito bem, muito bem. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Venha o teu reino, estabelece o teu reino aqui e através de mim, faça-se a tua vontade. Quando a gente confessa, irmãos, e é interessante a gente pensar na confissão, por que confessamos se o Senhor já perdoou todos os nossos pecados, né? Quando nós confessamos, só pensando nessas 4 situações, né, a gente ora, a gente clama, a gente vive para a glória de Deus, né? O quarto secreto é o lugar das nossas inadequações. Jesus manda a gente entrar no quarto e conversar com Ele. Lá é o local onde a luta contra nós mesmos, contra o ego, acontece. É lá que as ansiedades devem ser colocadas diante de quem pode supri-las. Jesus prometeu recompensar quem entra no quarto para orar, né? O que é confessado se o perdão de pecados foi algo eficiente da parte de Cristo pelos seus filhos eleitos, né? O que isso confessa? A gente confessa, a gente declara aquilo que ainda não está completo em nós, na certeza plena de que aquele que já começou a boa obra em nós irá completá-la. Nós temos motivos para adorar, nós temos motivos para agradecer, temos gratidão ao Senhor. Nós precisamos ter uma vida com o Senhor também no sentido de confessar: Senhor, eu não estou conseguindo. E a súplica vem dizer: Senhor, me ajuda a conseguir. E na confissão a gente confessa: Senhor, eu não tenho conseguido, mas eu sei que o Senhor começou uma boa obra em mim e eu sei que o Senhor vai completar essa boa obra. É bem interessante isso. E a gente precisa colocar isso em prática na oração de confissão. O que confessamos? Senhor, eu estou confessando que eu não estou conseguindo. Tem áreas da minha vida e a gente deve contar para Jesus. Entra no quarto, meu irmão. Você não precisa contar para o irmão A, B, C, D, E, F, G, H. Mas para Jesus você precisa contar. Tem gente que não vai te entender, mas Jesus te entende, Jesus te fortalece. Ele vai dizer: olha, comecei boa obra em você, vou completar essa boa obra em você. Jesus pode fazer isso, Ele pode nos recompensar naquilo que a gente não está conseguindo vencer ainda. Então, vai falar com Jesus, o Todo-Poderoso que você adora, que você tem gratidão, que você pode confessar, que você pode suplicar, você pode confessar. Vai falar com Ele, meu irmão, ok? Podemos entender que a oração atende às nossas expectativas de relacionamento espiritual, sendo então uma forma muito eficiente, designada pelo próprio Senhor, para que possamos, primeiro, nos lembrar da nossa fragilidade. Nós somos frágeis, não temos condições nenhuma de andar sem Jesus. Segundo, reconhecer a grandeza do seu amor em nos salvar. Ele já nos amou, Ele já nos salvou, Ele nos ama, Ele tem um projeto para a nossa vida, então a gente precisa reconhecer isso. Terceiro, a gente precisa ter gratidão em relação a tudo que foi feito para nós, para a nossa salvação. Quarto lugar, nós precisamos ter confiança na providência, no governo de Jesus sobre tudo, sobre todos os detalhes, sobre a nossa vida, sobre a família, sobre o mundo, sobre as pandemias, na certeza de que até isso coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Senão a gente vai estar blasfemando contra a realidade da graça. Em quinto lugar, precisamos identificar onde estão as nossas fraquezas, suplicar, confessar, clamar, para que possamos encontrar socorro necessário para o nosso amadurecimento espiritual. 5 coisas. A gente precisa lembrar que precisamos do Senhor, reconhecer o amor eterno dEle, ter gratidão no coração, confiança na providência, na soberania, no governo do Senhor, identificar as nossas fraquezas e crescer. Participação, Maria. A Vivi de Conceição colocou: a oração não muda as coisas, a oração muda a minha postura diante das coisas. Isso. A Cosma colocou: tenho falado muito com Deus sobre todas essas coisas. E o missionário Alciano colocou: a intimidade com Deus é para quem o ama e o adora. Só tenho intimidade com quem passo a conhecer e caminhar diariamente. Muito bem. Não adianta falar com quem não tem intimidade. Muito bem. Eu só tenho intimidade com quem eu conheço e passo a andar diariamente. Já pensou, você não tem intimidade com o Senhor, não conhece sua grandeza, não conhece o seu amor, não conhece a sua providência, né? O que a gente ora num momento desse? Está vendo como que a oração ela tem relação com convicção? Oração com convicção. Eu sei com quem estou falando, eu sei com quem estou conversando, eu conheço quem Ele é e eu converso com Ele dentro da realidade de quem Ele é. Todo-poderoso, soberano, absoluto,
Rei das nações, Rei do universo. Quando a gente vai glorificar o Senhor na igreja, a gente fala tanta coisa bonita para Ele, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Na hora de orar, é o mesmo Deus. O glorificado, que requer gratidão, que requer as nossas súplicas para a nossa transformação, que requer a nossa confissão de inadequação. Sobre a providência divina em oração. Se em sua providência Deus ordena de antemão todas as coisas que estão para acontecer, para que orar? Por que orar se todas as coisas estão determinadas pelo Senhor? Isso não é uma pergunta boa? Por que eu devo orar se Deus já escreveu a história? A Bíblia diz assim, olha, Salmo 139, versículo 16: os teus olhos me viram substância sem forma. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Para que eu vou orar? Se a minha vida está toda escrita nas mãos de Deus. Aí aquelas 4 situações. Eu oro porque eu adoro, eu oro por gratidão, eu oro para suplicar compreensão e transformação do meu caráter e oro para confessar que ainda não estou conseguindo e preciso da ajuda de Deus para conseguir. Eu oro porque Deus abriu as portas para eu ter intimidade com Ele. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Jesus Cristo. E Ele mesmo afirmou isso em João capítulo 15, quando Ele afirma: já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Ele gosta de conversar conosco. Ele gosta de receber a nossa adoração. Ele gosta de receber a nossa gratidão. Ele gosta de nos ver suplicando por transformação no caráter, para que a santificação seja plena. Ele gosta que confessemos as nossas inadequações, para Ele ir transformando o nosso caráter dia a dia. Ele gosta de se relacionar com os seus filhos. Nós devemos orar porque Jesus nos ensinou a orar. Nós devemos orar porque a oração nos coloca em nosso verdadeiro lugar. Somos seres dependentes do Deus Criador e o Deus dono de toda ação, o Deus providente. Nosso papel é de gratidão. Podemos contar para os outros nossos problemas, podemos pedir ajuda, socorro, tudo bem, mas a verdade é que em nenhum outro lugar o nosso coração vai se aquietar. Não encontraremos satisfação ou alívio a não ser que entremos no nosso quarto diante do Senhor e confessemos que precisamos dele e clamemos pelo socorro daquele que tem poder para nos ajudar. Aquele que diz: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele não terceiriza o alívio, ele não terceiriza o socorro, ele é o socorro. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Meu irmão, a gente precisa falar com o Deus Todo-Poderoso, na confiança de que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Neste ponto, uma boa conversa com Jesus vai trazer a tranquilidade que a gente precisa. E a gente precisa experimentar isso. Além disso, a oração expressa os nossos sentimentos em relação ao próprio Senhor. E vale lembrar que oração sem conhecimento, como o Isaac disse aí, pode se tornar algo vazio. Por isso, meu irmão, minha irmã, a leitura bíblica é a base para a oração. Muita oração, a palavra não é essa, muita Bíblia, muito conhecimento de Deus, muita convicção. Pouca Bíblia, pouco conhecimento de Deus, pouca convicção. A oração não gera convicção, a oração é consequência da convicção. Que coisa boa essa fala, né? A oração não gera convicção. A oração é consequência da convicção que a vida devocional, a vida de leitura, a vida devocional nos dá. Depois da vida devocional, depois da consciência de quem é o Senhor, aí vem a oração. Senhor, eu te louvo pela tua grandeza. Tu és maravilhoso. Tu és grande mesmo. Okay? Devemos orar também, irmãos, para glorificar o nome de Deus. Quando oramos, fundamentados em conceitos bíblicos, reconhecemos que o poder pertence somente a Deus e que Ele tem o domínio sobre tudo, sobre todas as coisas. Quando intercedemos por algo, estamos conscientes de que somente o Senhor tem controle sobre determinado assunto sobre o qual estamos orando ou clamando ao Senhor. A oração está muito mais relacionada com aquilo que expressamos em relação a Deus do que ao cumprimento ou às respostas daquilo que falamos a Ele. Né? Nós oramos quando nós temos convicção sobre a grandeza de Deus. Né? Jesus deixou uma oração modelo, a oração do Pai Nosso. Eu queria finalizar pensando nessa oração. Né? Jesus ensinou a orar
na exposição da oração do Senhor. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao 13. Jesus ensinou seus discípulos a orar de forma diferente da oração dos fariseus. Não precisamos falar como se Deus devesse ser informado daquilo que está acontecendo, porque aquilo que está acontecendo foi decretado por Ele mesmo. Então a gente precisa dizer, Senhor, eu queria te informar da história, do que está acontecendo na história. Eu assim, Senhor, eu sei que quem decretou o coronavírus foi o Senhor, eu sei que quem decretou tudo o que acontece no dia a dia, no meu bairro, na minha família, no meu emprego, na minha cidade, na minha escola, foi o Senhor, na minha cidade, no meu estado, no Brasil, no mundo, foi o Senhor. Então a gente ora para conversar com Deus, para que a nossa mente consiga entender que Ele está no controle. A nossa oração nos moldará ao conhecimento da própria vontade do Senhor. E este é o grande mistério da vida de oração. Olha como que é a oração. Pai nosso que está no céu, santo, glorificado seja o teu nome. Estabeleça o teu reino, a sua vontade vai ser feita aqui na terra e no céu. O pão nosso que nós precisamos, quem dá para nós todo dia é o Senhor. Nos ensina a lidar com o perdão e que o nosso perdão, possamos perdoar as pessoas, perdoar as dívidas das pessoas, como o Senhor já perdoou as nossas, ou, é o contrário, Ele perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não queremos cair em tentação, Senhor, a gente tem facilidade de cair em tentação, então nos livre desse mal de cairmos em tentação, porque o único poderoso para isso é o Senhor, porque o Senhor é o dono do reino, o Senhor é o dono do poder, o Senhor é o dono da glória eternamente. Amém. Olha que oração forte, que base e estrutura de oração forte. Primeiro, a introdução, Pai nosso que estás nos céus. Quem manda em tudo, meu irmão, é o nosso Pai. Ei, coisa boa. Quem manda em tudo é o seu Pai. O Pai que domina tudo sentado no trono nos céus. O Pai nosso que está no céu, nos ensina, quando orarmos, a nos aproximarmos de Deus com a confiança na sua paternidade. Ok? Aí tem 6 pedidos aí na oração do Pai Nosso. O primeiro pedido é glória do nome de Jesus. Santificado seja o teu nome. O que a palavra santificado significa? A palavra santificado traz a mesma ideia de glorificado. Ou seja, nós estamos aqui para a glória do Senhor. É a lembrança de Romanos 11, 36, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, o primeiro aspecto da oração de Jesus é ensinar isso, né? Que o nome dele precisa ser santificado. Pedimos que ele, pela sua graça, nos habilite e nos incline a nós e aos demais a conhecê-lo, confessá-lo e altamente estimar a ele e a seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras e tudo aquilo por meio do qual ele se dá a conhecer, a glorificá-lo, primeiro nos pensamentos, depois nas palavras e também nas atitudes do dia a dia, que ele impeça e que ele remova o ateísmo, as heresias, a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo quanto o desonre que tem estado dentro do nosso coração, que pela sua soberana providência ele dirija, disponha tudo para que seu nome seja glorificado. Quando a gente ora, Pai nosso, né, santificado seja o teu nome, a gente está dizendo assim, Senhor, nós estamos aqui para a glória do teu nome. É oração, irmãos. A gente não está aqui para a nossa história, a gente não está aqui para a nossa glória, nós estamos aqui para a glória do nome de Jesus. A segunda petição é, Senhor, nós queremos estabelecer o teu reino. Porque nós mesmos a gente tem um padrão de reino que está errado, irmãos. O nosso padrão de reino é carnal, é vaidoso. Né? A gente gosta muito das nossas vaidades. A gente não gosta da verdade, a gente gosta da vaidade. A gente é orgulhoso, a gente é egoísta. Aí o reino de Deus tem que entrar na nossa mente. E entrando na nossa mente, a gente começa a glorificar o nome de Jesus e a gente começa a estabelecer o seu reino. As verdades e o reconhecimento dos atributos de Deus precisam ser reais nas nossas vidas, para que as nossas atitudes se fundamentem nas verdades de Deus. Aí a gente é sal, a gente é luz e a gente é bom perfume de Cristo e está estabelecendo então o reino de Deus. E matando devagarzinho o nosso próprio reino. Terceiro pedido da oração do Pai Nosso é, Senhor, a tua vontade. A gente está aqui para fazer a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Quer eu entenda, quer eu compreenda ou não, seja feita a tua vontade. Jesus, como o Senhor, ele requer dos seus discípulos na oração que a vontade deles se estabeleça aqui, na vida deles, nas nossas vidas, em suas atitudes, assim como ela já é plena lá no céu. Quarta petição, pão nosso de cada dia.
O Deus da providência é quem tem nos dado o pão. E o Salmo 104, versículo 27 e 28 diz assim: todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Aí o Salmo 37 diz assim: fui moço e já agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Quem dá o pão para nós diariamente não é a nossa inteligência, não é a nossa força, não é o nosso trabalho, é o Senhor. O Senhor é quem tem nos dado o pão e a gente precisa aprender a gratidão em relação ao pão. Quinta petição. Fala de perdão, irmãos. É engraçado que no estabelecimento do reino de Deus e na oração a gente precisa lidar com o perdão. A gente precisa aprender a perdoar. A convicção do perdão é que nos faz termos bons relacionamentos. Primeiro conosco mesmo, porque se eu me sinto perdoado por Deus, isso me traz uma alegria grande. E relacionamento também com os nossos irmãos, com o nosso próximo, que como nós dependem do perdão da cruz. Se o perdão da graça de Deus já atingiu o nosso coração, então a gente está liberando perdão para todo mundo. A pessoa pode ser terrível conosco, né? Eu estava estudando um pouco à tarde hoje sobre a vida de José e como que José teve capacidade de perdoar os seus 10 irmãos por tudo aquilo que eles fizeram com ele, vendendo ele por 20 moedas de prata, né? Vendendo ele por Egito, jogando ele dentro daquele poço e tratando ele com tanta falta de graça. Mas José perdoou e José disse: foi Deus quem fez isso. Foi Deus que tem me ensinado. E quando a gente aprende sobre a grandeza de Deus, a gente aprende também sobre a grandeza do perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Né? A gente não está mais preocupado com estilo de pessoas, porque a gente entendeu que nós somos terríveis, somos depravados e mesmo assim o Senhor já nos perdoou. Aí Gálatas capítulo 6, versículo 1, nos ensina a nos relacionarmos com as pessoas com espírito de brandura. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Olha onde o perdão nos leva. A gente descobre alguma coisa terrível de alguém, aí a gente descarta essa pessoa. Não, a gente descobre algo de alguém e a gente, com o espírito de brandura, transformados pelo perdão de Deus, a gente trata essa pessoa, corrige essa pessoa, na certeza de que nós mesmos poderíamos ter feito o que as pessoas fazem, de horrível. E agora, a última petição, irmãos. O Senhor fala para a gente e nos ensina que a gente é muito tendencioso a cair. Aí a oração diz assim: não nos deixe cair em tentação. Me ajuda, Senhor, a não cair em tentação. Me livra do mal de cair em tentação. Né? A grande libertação, né? As pessoas falam muito de libertação, muito de livramento, mas o grande livramento da parte de Deus na oração é a gente dizer para Deus: Senhor, eu tenho vontade terrível de cair, mas não me deixe cair. A justificação deve nos trazer tanta satisfação que o fato de pecar nos traga tristeza. A consciência da depravação total nos faz clamar a Jesus que nos livre de cairmos e pecarmos contra Ele, depreciando assim o que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. A gente precisa sempre estar dizendo para Jesus, né? Daí entra a confissão da nossa inadequação. Senhor, as crises do meu coração estão ali e ali. Conta para Jesus. Entra no quarto, confessa onde você não está conseguindo. Conta para Ele onde é difícil para você e pede por socorro, meu irmão. Jesus ajuda. A oração nos leva a pedirmos ajuda para Jesus, para a gente viver contra o grande vilão da nossa alma, chamado ego. Eu sou o grande vilão da minha história. Participação, Mariana. Pastor Mário. Pastor Mário. Isso tem que ser a base da nossa vida. A vontade de Deus seja feita na nossa vida. Amém. Vivi. Sejamos francos, quer entendamos, aceitemos ou não. A vontade soberana de Deus sempre será feita. É melhor aceitar, pois assim sofreremos menos. A gente aceita com gratidão, né, com contemplação e com admiração, né? Como conclui a oração do Senhor? Para a gente passar para a conclusão também, né? Jesus diz assim: porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, sempre foi. Do Senhor sempre foi o reino, do Senhor sempre foi o poder, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o único poderoso, viu, irmãos?
O Senhor não tem concorrência na história, não. Ele é o dono da glória. Diante de tudo que foi exposto na oração, a conclusão é: tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, e por isso tudo deve ser do jeito dele, e só resta a nós descansarmos da verdade bíblica. A certeza de que ele nos resgatou traz a segurança de que ele tem o melhor para nós, em tudo, em todos os detalhes. O Senhor é o dono dos detalhes, irmãos. Esse descanso tem que gerar adoração, tem que gerar gratidão e tornar as nossas orações profundas e totalmente relevantes. Elas não são listas de pedidos, não são palavras vazias, não são vãs repetições, modelos totalmente errados, os quais ditam para o Senhor e dono de tudo o que Ele deveria fazer. Quem somos nós para ditar para o Senhor o que Ele deve fazer? Devemos nos aquietar diante da grandeza de Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou o Senhor, que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra, eu sou o dono de todo acontecimento. Isso deve trazer descanso para o nosso coração, contemplação ao Senhor, admiração pelo Senhor. Que nossas palavras de oração sejam frutos daquilo que conhecemos, mas conhecemos intimamente sobre o Senhor Jesus. Não vai nos sufocar saber da grandeza de Jesus. Que a gratidão por sua obra em nós seja a marca das nossas palavras. Que a certeza da sua graça seja a motivação para melhorarmos e assim fazermos diferença onde o Senhor nos plantou. Onde que o Senhor nos plantou? Seja na família, seja no trabalho, na escola, seja no dia a dia, né? Fomos plantados ali para vivermos com convicção acerca da grandeza soberana do Senhor, aquietar o nosso coração, dar um bom testemunho como sal da terra, dar um bom testemunho como luz do mundo e exalar o bom perfume de Cristo, para que a gente seja atraente e não repelente. Pessoas que trazem desgosto só de olhar, tristeza na contemplação. Somos para a glória de Jesus Cristo. Participação, Mariana. O presbítero Rodrigo colocou: orações da igreja primitiva, bom modelo para a gente. Para que o evangelho avançasse por intrepidez na proclamação do evangelho, Amém. Pela conversão dos perdidos, por sabedoria, pela comunhão da igreja, por conhecer a vontade de Deus, pela volta de Jesus. Aleluia. A gente entende que a gente deve orar porque Jesus mandou, a gente entende que a oração é comunicação, né? A comunicação do Deus eterno que diz que nos ama, e a nossa gratidão, assim, obrigado por nos amar, é clamor para que sejamos transformados no dia a dia, convicção acerca da soberania dele, convicção acerca da grandeza, poder e majestade que nos direciona para vivermos para a glória do nome de Jesus. Que as nossas palavras sejam, então, frutos daquilo que conhecemos e que possamos, então, glorificar o Senhor e fazer diferença onde Ele nos plantou. Onde você estiver plantado, meu irmão, que você seja, as pessoas te enxerguem como alguém amado, alguém alegre, alguém em paz, alguém animado acerca de Jesus Cristo. Isso seja o nosso testemunho, isso seja graça para que as pessoas se convertam através do nosso ministério. Estamos aqui, nós somos de Jesus. Estamos aqui, mas nós somos do céu, somos cidadãos do céu. Que Jesus Cristo mesmo nos capacite, nos dê sabedoria para que possamos glorificar. Okay? A soberania de Deus nos dá sabedoria para que, satisfeitos, o adoremos, o glorifiquemos e o proclamemos. Amém, meu irmão? Feche seus olhos aí, nós vamos orar e depois nós vamos agradecer a participação de todos. Paizinho, nós te louvamos, a Deus, pelo teu amor. Obrigado pela justificação, obrigado por morrer na cruz do Calvário, obrigado porque temos o privilégio de agora clamarmos a Deus, ao Senhor, que nos dê sabedoria para a santificação. Sabedoria, Deus, para proclamarmos as tuas virtudes. Sabedoria, Deus, para entender o teu governo, Pai, na história do mundo. E entender, ó Pai, que não há nada, Deus, que corre solto por aí. O Senhor é dono da história. O Senhor é quem movimenta a história. O Senhor é todo-poderoso. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te glorificamos. Pedimos sabedoria, Deus, para que, quando não conseguirmos, ó Pai, possamos nos dobrar diante de Ti para clamar por socorro, para que possamos conseguir, para que Seu nome seja glorificado através de nós, em nós e através de nós. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. Um abração.